se há algum problema pelo fato de ela gostar muito de trabalhar. Ela adora quando tem muito serviço e trabalha o tempo todo. Mas ela disse que uma vez por mês ela para e sai, para tudo, larga tudo e vai sair, sai com as amigas. E ela tem essa dúvida, se ela tem esse problema, que parece que existe um problema das pessoas que não conseguem parar de trabalhar, né? Eu posso acrescentar alguma coisa, como é minha irmã, né, conheço. Então eu percebo que ela, como ela falou, uma vez por mês eu paro e largo tudo e saio. Mas, por exemplo, se tiver um aniversário, alguém convidar, ela também vai. Ela não deixa de ir. Né? Já observei isso. Não sei se é sempre, mas eu já observei que ela também faz isso. Então, e percebo uma certa... Aí eu vou acrescentar informação aqui à pergunta, não sei se deu. O que você acha? Devo acrescentar? Pode acrescentar, já que a gente está batendo um papo, isso, né? Como é minha irmã, eu conheço, né? Então vou acrescentar. Eu percebo que ela trabalha com muita alegria, realmente ela trabalha muito, né? Mas eu percebo, não há sacrifício. Eu não vejo ela aquela pessoa que a gente está trabalhando, que você vê que está ali estafada, não percebo isso nela. Ela manifesta, ela fala isso, que faz com alegria, e eu percebo isso, né? Então talvez isso contribua para o seu aí pequeno diagnóstico, vamos dizer assim, desse quadro. Não, mais uma reflexão sobre, né? Sim, exato. Então, no primeiro momento, parece que não tem nenhum problema, apesar de que ela trabalha com praticamente todos os dias. Sim, ela não tem dia para trabalhar. Tem serviço, ela está trabalhando, não importa o dia. Entendi. Então, tipo, se for o caso, conforme a gente fala no popular, de domingo a domingo, né? Exatamente. Então, num primeiro momento, não tem problema relacionado a isso. Ela faz com prazer, ela faz com alegria, ela tem satisfação no que faz. E uma vez por mês ela se permite sair e se desligar da questão do trabalho. A minha sugestão, como terapeuta, é que ela fizesse tal saída ou tais saídas com maior frequência. O ideal, por exemplo, seria pelo menos uma vez por semana. Buscar diversificar isso, ou seja, descobrir novas formas, ou de ter alegria, ou de ter prazer, ou descobrir novas coisas, ou até mesmo fazer algo diferente que não seja especificamente trabalhar. Nada contra o trabalho. Mas ela pode também descobrir novos prazeres, já que o trabalho é tão prazeroso para ela, fazendo outras coisas, se permitindo isso, se permitindo descobrir, sair, contatos, interações. Então isso pode ser uma coisa diferente para ela, mas que ela venha a ter também prazer em novas maneiras. Sim, venha somar isso. Uma qualidade de vida, uma diversificação, uma diversidade, alguma coisa, né? Isso. Exatamente. Porque senão a gente acaba se habituando muito e às vezes a gente, em função disso, nós restringimos um pouco, digamos assim, simbolicamente falando, o nosso universo. Sim. Eu percebo que o ser humano, ele sente, pelo menos, eu vou falar por mim agora, né? Não sei se todo mundo é igual, mas também acredito que eu não seja o único, né? Mas eu percebo que eu gosto de variar. Se eu ficar fazendo uma coisa, mesmo aquela velha história, né? Pode ser uma comida que você adora, mas se você comer todo dia só aquela comida, perde a graça, não é? Então, às vezes a gente, por exemplo, no caso dela, gosta muito de trabalhar, mas às vezes só dela sair um pouco mais, como você deu exemplo, não só uma vez por mês, mas um pouco mais, talvez até o prazer que ela tem em trabalhar pode até aumentar, não é? Pela variedade, pela variação, de mudar ambiente, de mudar pessoas, conversar com pessoas diferentes, né? Sim. Verdade. E aí, você citando isso, trazendo a pergunta da Celeste, eu gostaria de compartilhar o conceito de saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é uma satisfação, um bem-estar relacionado a diferentes áreas da vida. A questão de uma interação social mais ativa, de bons relacionamentos, de produtividade. Eu achei bastante interessante também a gente estar justamente conversando isso no mês de janeiro, porque em janeiro, o mês de janeiro, ele foi escolhido como o mês da saúde mental. Ah, não sabia. Então, é o famoso janeiro branco. Sim. Então, provavelmente, Edu, você não sabe porque não tem muito tempo isso. Começou em 2014, no Brasil, com um psicólogo e professor mineiro, chamado Leandro Abraão. Ele conta que estava chegando em dezembro e ele estava pensando se pedir demissão ou não, mas as contas sinalizavam, como é que vai sair assim?
Ele disse que é um conflito que às vezes acontece com os professores. Sim. Está terminando um ano, logo logo vai começar outro e, né, o que vai fazer da vida, da existência, do trabalho, enfim. E ele foi buscar para saber se tinha algum mês relacionado à saúde mental. E ele descobriu que não. Então, eu disse, poxa, por que não janeiro? Janeiro está começando o ano. Começar o ano, uma nova jornada. Isso, exatamente. Oportuno. Então, e a cor branca, que é a união, ou a reunião de todas as cores, o branco. Então, simbolicamente falando, isso, né, abrir um ano com paz, abrir um ano como se fosse uma folha em branco, branca, simbolicamente falando, como, pô, a gente vai ter todo um ano aí para escrever coisas bacanas, coisas legais. Então, eles foram para diferentes... Por favor, obrigado. Eles foram para diferentes lugares de Uberlândia e começaram. Ele montou um grupo no WhatsApp, as pessoas trocando informações e foram assim. Então, o objetivo do Janeiro Branco é conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se pensar e de refletir sobre saúde mental. E até então, até a geração que hoje tem em torno de 12, 13 anos, todas as gerações anteriores, os testes de QI mostram que eles eram mais inteligentes do que os pais. Diferentemente dessa geração que hoje tem 12, 13 anos, que foi a primeira que chamou a atenção de que, o que está acontecendo? Então já se levanta a possibilidade desse não avanço em termos cognitivos, intelectuais, do uso excessivo de telas. Então, hoje já se sabe que quanto mais a gente conseguir deixar os filhos, as crianças pequenas, os bebês sem telas, por exemplo, inclusive a própria televisão, é melhor para o desenvolvimento deles. É melhor para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, tudo. Então, vamos ver se vocês estão ouvindo também o nosso operador de mídia aqui, que não quer aparecer. Não quer se identificar. Não quer. Quer aumentar, quer dar um mistério, isso, né? Vai ficar incógnito, nosso operador de mídia. Um Tem algumas mistério. pessoas que obviamente já sabem, né? Nossos amigos, nossa família. Então ninguém comenta não, porque ele não quer aparecer. Quer ficar ali só por trás das câmeras. Pelo menos por enquanto, né? É. Quase que eu falei o nome no Olha começo. aí, eu também, algumas vezes aqui quase falei. Que eu ia agradecer, eu acabei agradecendo só você. Pois é. Não agradeci ele que Não, mas... deu uma travada. Opa, não é para falar o nome ainda. Um sinal característico que seja comum, que a pessoa pode perceber em si própria, que ela está entrando num quadro de ansiedade ou de depressão? Tem sim. Eu vou primeiro falar de ansiedade, depois eu vou falar de depressão. Okay. Em relação à questão da ansiedade, para a gente distinguir, o medo é uma coisa objetiva. A gente vivencia alguma situação de medo e você tem um estímulo externo que chega para você e você identifica aquilo, uma ameaça, isso, pá. E aí você tem aquele desconforto, aquela sensação. Na ansiedade, isso é vivenciar de uma forma subjetiva. Não se tem concretamente, palpavelmente ou externamente alguma coisa que causa aquilo. A pessoa é que cria a ameaça. Então, ela está vivenciando alguma situação, ou às vezes é um conjunto de situações. Às vezes é problema no trabalho, às vezes é problema na família, às vezes é problema na vizinhança. Então, caramba! Então, esse desconforto, esse nervosismo, essa tensão continuada, opa, tem alguma coisa que não está legal. Então, esse é o sinal. Quando você percebe que de uma forma continuada, diariamente, por exemplo, você está se vendo tenso, você está se vendo nervoso, ou você está se vendo com mal-estar. Sem uma ameaça real, isso, concreta. É mais uma... Você está preocupado com algo que possa acontecer. Isso, por exemplo. Mas né? não há indícios reais que aquilo vá acontecer. Pode até ser que sim. Em curto prazo. Pode até ser que sim. Pode até ser que há esse indício real sim, a curto prazo. E aí a pessoa realmente desenvolve ou pode desenvolver isso. Mas aí seria, se a ameaça... Eu tenho essa dúvida. Se existe uma ameaça real e a pessoa está preocupada com aquilo ali, se torna ansiosa, aí não é uma crise de ansiedade porque é uma ameaça real continuada, ou também pode ser? Pode ser uma crise de ansiedade, sim. Então, lembra a questão de, Marcos, como é que a gente poderia identificar que a gente pode estar entrando num quadro assim de ansiedade? Quais seriam as coisas? Sendo que tem outras situações do que o corpo também sinaliza. Seria um descontrole. É a pessoa ficar tensa o tempo todo sem conseguir relaxar em nenhum momento, seria isso? Ou na maior parte do tempo ela está tensa.
Tem até alguns momentos que ela consegue relaxar sim, mas em outros momentos não. Grande parte não. Grande parte não. Então, apesar de que os manuais relacionados a isso indicam que um período de 6 meses assim, hoje a gente busca tratar isso de uma forma muito mais rápida. Muito mais rápida, que eu digo assim, você está um mês antes, porque como é que é vivenciar uma situação de desconforto e que a gente reage como se fosse uma sensação de medo, mas isso não é concreto no sentido de externo, né? Pode ser uma possibilidade, por exemplo, a questão do desemprego. Muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou doente, né? Então muita gente com medo da Covid, muita gente medo dessa situação toda da doença e muitos números, muitos dados relacionados a contaminados, relacionados a mortes. Então, infelizmente, tudo isso mexeu muito e ainda está mexendo. Então, há relatos de médicos que, quando as pessoas chegam no consultório, eles dizem: a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar diminuir pelo menos o medo que aquela pessoa está sentindo da doença. Sim. Porque é uma coisa absurda, é um verdadeiro... tem gente que está quase em pânico. Isso, exatamente. Né? E já que você citou pânico, o pânico é uma crise de ansiedade abrupta, ou seja, é uma coisa que acontece de uma forma assim inesperada muitas vezes, e tem alguns sintomas muito característicos, ataque cardíaco, coração parece que as pessoas falam, parece que o coração vai sair da boca, e aquela sudorese, aquela sensação de morte iminente. Então, aquela coisa intensa, ela tende a diminuir. Muitas vezes as pessoas baixam na emergência, aí o que o médico vira e fala? Olha, busque uma terapia. Não tem nada com o seu coração. Que bom. Tudo psicológico, que bom. Então, é psicológico, então busca uma terapia, busca um psicólogo para uma ajuda, porque não é nada. E essas crises, elas podem ser de alguma situação que a pessoa está vivenciando, mas pode ser do nada. Eu já recebi gente no consultório que dizia: eu tenho isso, mas não faço a mínima ideia. E aí, quando a gente começa a trabalhar as questões, então a gente descobre, muitas vezes, o que está acontecendo. Às vezes é um medo, né? Tem até algumas pessoas que falam de uma forma, acho até interessante, que medo relacionado ao futuro é, por exemplo, a ansiedade. Né? E uma situação mal resolvida do passado é depressão. Tem determinadas situações que realmente, exatamente isso se encaixa. Não são todas, mas tem. Então, você falou a questão do enfrentamento da ansiedade, né? Como é que a gente pode fazer, né, relacionado a isso? A primeira coisa é a gente, conforme você falou, se ver, perceber os sinais que o corpo está dando ou mandando para a gente mesmo. Só para ver se eu conseguir entender o que realmente é. Vamos ver se está correto a minha síntese aqui. Se eu me vejo periodicamente, ou quase todos os dias, a maior parte do dia, desconfortável, ou seja, com muita preocupação quanto a algo, um dia não agradável psicologicamente, seria mais ou menos isso? Pode ser isso. Agora, se essa situação estiver trazendo sofrimento, porque às vezes é só nervosismo, estou me percebendo tenso. Não é uma questão de tristeza. Mas se for de tristeza, aí provavelmente há uma possibilidade de ser depressão. Tem 3 coisas que nos ajudam muito, não no sentido do diagnóstico, mas no sentido da gente se ler, relacionados à depressão. E a primeira é tristeza a maior parte do tempo. Tem a ver com isso, né? Muito tempo, triste. Okay. Tristeza a maior parte do tempo. Maior parte do tempo, todos os dias. Isso, todos os dias. E por muito tempo, né? Olha, Edu, a gente hoje está fazendo o rastreamento de depressão de 2 semanas. Mesmo? Eu já recebi gente para tratar de depressão com 19 anos depressiva, quando a pessoa já estava começando a desenvolver sintomas mais graves relacionados a uma cronificação dessa situação não tratada. Ou seja, então eu posso dizer que se a pessoa se mantiver nesse quadro de muita tristeza, todos os dias ou quase todos os dias, a maior parte do dia, durante 2 semanas, ela já deve procurar há uma possibilidade. Existem outras coisas. Né? Porque pode ser que em função de 2 semanas isso melhore, isso passe. Tem situações mais extremas que esse período, isso precisa ser olhado com mais cuidado, diríamos assim, que é, por exemplo, perda de alguém. Sim. Ninguém supera a perda de uma pessoa em 2 semanas. Essa tristeza aí, seria esse uma luto... coisa quase sem causa, né? Seria um sentimento com pouca causa, vamos dizer.
com causas menores e a pessoa mantém aquilo por muito tempo. É isso? Essa questão das causas menores, ela vai passar muito pela subjetividade de cada um. Menor para um pode não ser para o outro. Isso, exatamente. Às vezes o que é uma coisa absolutamente fácil para o outro, para mim é uma coisa impossível. O muito tranquila para o outro, para mim é uma coisa muito difícil. Então a gente tem que olhar isso com um certo cuidado, diríamos assim. Então essa questão da tristeza a maior parte do tempo. Outra questão também, muito comum, é uma falta de energia, falta de pique, desânimo. Você está percebendo, pô, caramba, tô todos os dias assim, as coisas estão meio que arrastadas. Uma coisa que eu me lembrei agora, que talvez você vai até tocar, mas desculpa eu interromper. Não, à vontade, aqui a gente está batendo papo. Isso, eu achei muito relevante quando eu ouvi isso, que foi de um psicólogo também, numa desses vídeos aí que eu acompanho no YouTube. Ele falou o seguinte: é essencial você observar se tinha muitas coisas que você gostava de fazer e agora não quer mais fazer. Essa é a terceira coisa. Ah, ok, desculpa. Não, desculpa nada. Isso me marcou tanto para eu me observar que eu achei importante. Essa é a terceira coisa. Não, Edu, tranquilo, excelente. É exatamente isso. Aconteceu isso comigo, Marcos. De eu começar a tomar, até que você mandou para mim a questão da kombucha, né? E probiótico, kefir. Eu cheguei a comentar que eu achei o kefir de água. De água, falou. Tem que até dessa mesma marca da kombucha que você mandou. E outra coisa que foram, eu não sei exatamente o que foi, o kefir eu ainda não comprei, tomava o de leite, né? E o de água ainda não comprei. Mas a kombucha foram duas mudanças que eu fiz recentes e que melhoraram, eu senti melhora significativa na minha condição motivacional, psicológica e física. Foi kombucha todos os dias e alimentos orgânicos, né? No Brasil fala orgânico, aqui em Portugal fala biológico, os bios, né? Bio. Eu senti uma mudança significativa com essas duas inserções. E perguntaram aqui se o esquecimento é um fator da ansiedade. Boa pergunta. Eu tinha até ouvido alguma coisa. Vamos já tratar desse assunto aí, só para terminar. Então eu estava vendo dessa importância da gente tratar da nossa microbiota intestinal, com probióticos, com prebióticos. Então eu aconselho as pessoas que depois fazerem pesquisa sobre isso, que para mim deu muito resultado, e eu ouço médicos naturopatas comentando sobre isso. Que perguntou do esquecimento? Foi a Suzilene. Vamos aproveitar para mandar um abraço para ela. Oi, Suzilene, abraço. Obrigado pela contribuição aí. Isso, pela participação. Isso aí. Bacana. Então, por incrível que pareça, a questão do esquecimento muitas vezes está relacionada à ansiedade. Sim. Quanto mais ansioso, mais a gente está nervoso. Então, a gente tende a esquecer mais. E, consequentemente, óbvio, se lembrar menos. Por quê? Porque o cérebro está vivenciando uma situação de tensão. E na situação de tensão, você, apesar de poder responder a todas as coisas, você não está naquela situação calma e tranquila, você não está dizendo para o teu cérebro. Fica tranquilo, registra as informações todas, memoriza tudo. É um exemplo claro de uma prova. Você estudou, aprendeu, na hora você esquece boa parte do que você sabia. Então, quando sai da prova você lembra. Então, mas por quê? Aqui no Brasil a gente fala que dá o branco, né? Isso. E eu descobri aqui, atendendo um adolescente, que aqui eles chamam de branca. Branca? Dá uma branca. Ah, é? Interessante, né? Eu também não. Eu só sei porque eu atendi adolescente. Aqui eles falam adolescente, esse SC tem o som de como se fosse um X, né? Ou de CH, adolescente. Então, ela falou que aqui eles chamam o nosso branco do Brasil, dá um branco, da branca, né? Que é uma mega ansiedade antes da prova. E se a pessoa não conseguir administrar a situação, ela não consegue se lembrar, porque, vamos explicar, por que dá o tal branco, ou a branca daqui? Porque o cérebro interpreta uma situação de perigo, literalmente. E numa situação de perigo, a gente vai lembrar de fórmula matemática? Não vamos. Só se livrar do perigo. Isso. A gente vai lembrar de conceitos de história? Não.
Nada... história, o lutar ou fugir. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Então, as glândulas suprarrenais, elas secretam o hormônio que cai na corrente sanguínea e chega no cérebro, situação de perigo. Então, caramba, estudei, não estou conseguindo me lembrar de nada. E aí, como é que a gente vai lidar com essa situação? Vira a prova, normalmente tem um local ali de rascunho, uma parte em branco, alguma coisa assim, e a gente vai começar a escrever alguma coisa daquele assunto. E, enquanto isso, discretamente, para não chamar a atenção de ninguém, a gente vai tentar, tranquilo, a gente vai tentar fazer a técnica da respiração. Qual é a técnica da respiração? A gente vai contar mentalmente 1, 2, 3, respirando o mais profundo que a gente puder e de uma forma calma, segurando 1, 2, 3 o ar dentro da gente e soltando no 1, 2, 3. Tem gente até que inspira pelo nariz e solta pela boca. Então vai fazendo aquilo dali, virando a prova e vai escrevendo aquilo que se lembrava aos poucos. Então, esse aumento da oxigenação no cérebro vai nos ajudar a lidar com essa situação, e escrever vai ajudar a gente a acionar, acessar os nossos bancos de memória. Para a gente, opa, tá voltando. E serve para tudo, não é só para a prova. Sim, né? Qualquer momento da vida, se sentiu que está em esquecimento, querendo lembrar alguma coisa, faz a respiração. Isso, exatamente. Então a gente trabalha muito isso em relação à questão da ansiedade. Está ansioso, está percebendo que vai vir a crise, ou está percebendo muito ansioso, faz a técnica da respiração. Então como é que é? Repetindo vai a técnica. Inspirar contando 1, 2, 3, por exemplo. Tentando encher o pulmão todo. O máximo que puder. Tem até algumas pessoas que orientam em relação à questão do diafragma, enfim. E estufar a barriga. Isso, exatamente. Mas se conseguir entrar mais oxigênio, isso já vai ajudar. Segura um pouquinho dentro de si, contando 1, 2, 3, e depois solta no 1, 2, 3. Fazendo esse movimento. Quanto tempo eu vou fazer isso? Até perceber que está mais calmo. Aí quem tem condições, coloca uma música calma e tranquila, não música agitada, não música triste, mas uma música calma e tranquila. Hoje a gente tem a disponibilidade em relação à questão de ouvir sons da natureza. Tem som de chuva, da floresta, do mar. Tem uns vídeos no YouTube que eu já vi, inclusive dura horas, você pode colocar para dormir, tudo, mostrando boas imagens, bons sons. Exatamente. Então vai ajudar. Opa, passou. Então eu sei que muitas vezes na hora da prova não dá para a gente ouvir, mas se a gente estiver num outro contexto, às vezes a gente está em casa, caramba, respira. Então isso aí é muito importante. Voltando para a questão da depressão, mas você ia falar alguma coisa. Sim. Eu achei interessante uma analogia, eu não lembro qual foi o médico que falou isso, mas ele falou o seguinte, ele falou que as pessoas com a idade, normalmente todo mundo aceita, quanto mais velho, mais esquecido. Ele falou, óbvio, pode ter N problemas, N questões que podem levar realmente a um esquecimento anormal. Mas ele fez uma comparação, acho que foi até o Dr. Lai Ribeiro, se eu não me engano, que eu ouvi dele, acho que foi dele. Ele falou o seguinte, mas olha só, preste atenção. Imagine você, comparando você com você mesmo. Quando você tinha 20 anos, quantas informações você acha que tinha na sua mente? E hoje? Com certeza muito mais. Então, se você com 20 anos esquecia 1%, e você tinha, 1000, você esquecia 1%, você esquecia 10 informações. Se você hoje tem 5.000, esquecer 1% dá 50. Então, automaticamente, com a idade, pelo acúmulo de informação de vida, a gente vai ter a impressão que está esquecendo mais coisas. Mas, percentualmente, pode ser a mesma quantidade, o mesmo percentual de coisas esquecidas. Não é? Eu achei interessante essa analogia. Então, em relação à memória e esquecimento, é bom porque é muita coisa, aí uma coisa vai puxando outra, diríamos assim, conforme você falou no começo, mas aí você dá a oportunidade também da gente explicar um pouquinho dessas questões também. A questão da memória e esquecimento, realmente, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa memória não vai sendo a mesma. Ok, só que esse esquecimento, ele precisa estar dentro de uma faixa de normalidade. Exatamente. Essa é a diferença, porque às vezes as pessoas viram para os idosos, é normal esquecer. Esqueci, é normal esquecer. Tá, mas esse esquecimento... Esse percentual de esquecimento. Isso, ele precisa estar dentro de uma situação, dentro de normalidade. Mas em que sentido normalidade? Comparado ao grau de escolaridade que a pessoa tem e também a idade dela. Eu costumo dizer que a sociedade hoje, ela subutiliza o psicólogo. Eu me lembro muito bem, eu faço uma comparação com o dentista
No Brasil, eu falo do Brasil porque eu estou em Portugal há menos de 3 anos agora, estou fazendo 3 anos agora, no final do mês. Opa, parabéns, bacana. E você chegou logo depois, né? 6 meses depois. Foi. Em julho eu completo 3 anos. Isso aí. Ou seja, eu me lembro bem do Brasil na década de 80, eu era adolescente, e a gente, era hábito do brasileiro, ele só ia ao dentista quando ele tinha um problema dentário, uma cárie, uma dor, quebrou um dente, alguma coisa. Não havia um hábito de uma consulta preventiva ao dentista nessa época. Não havia. Isso surgiu depois. E eu vejo hoje o psicólogo dessa forma. As pessoas só procuram um psicólogo quando ela acha que ela está com algum problema. Ou quando acha, ou quando realmente está. Não vejo a sociedade focada numa consulta preventiva, periódica, ao psicólogo. Que para mim é um profissional fundamental para ajudar a sociedade, no progresso da sociedade. Porque é aquilo que sabemos. Se você psicologicamente, psiquicamente, você não estar bem, toda a sua vida vai estar mal. Não tem como, né? Ele é o gerente do nosso corpo. Nosso cérebro, nossa mente é o gerente do nosso corpo. Então, eu gostaria, espero que um dia a gente vai viver isso, que as pessoas, a sociedade vai ser comum, como a gente vai ao dentista de 6 meses ou uma vez por ano, mesmo que não esteja sentindo nada, a gente ir ao psicólogo frequentemente, mesmo estando se sentindo muito bem, ou para ver se tem algum problema querendo surgir, ou para melhorar as nossas capacidades cognitivas, psíquicas, emocionais, relacionamento, sempre podemos melhorar. Sim, né? sim. Então eu espero que um dia a sociedade chegue a esse nível, que é uma coisa que eu acho muito importante, que você já ouviu algumas vezes de mim, ouviu de novo. Não, excelente. É bom porque tem muitas pessoas que ainda estão focadas apenas nisso. É um trabalho do psicólogo como se fosse uma reparação. Então, uma ajuda no sentido de reparar alguma coisa. Eu acredito que o próximo passo, digamos assim, em termos de psicologia, vai ser exatamente esse, no sentido do desenvolvimento. A pessoa vir para potencializar algumas habilidades que ela já tem. Não tem problema nenhum, mas vou melhorar meus potenciais. Exatamente. Conforme a própria palavra diz, ela busca fazer com que determinadas áreas do cérebro sejam ativadas e sejam exercitadas. Ah, mas a gente não ativa essas áreas no dia a dia? A gente ativa sim, mas não de uma forma tão específica ou tão aprofundada, a ponto do treino cognitivo conseguir fazer isso. Então tem várias plataformas, algumas pagas e outras não, que ajudam a gente a fazer a nossa ginástica cerebral. E essa ginástica cerebral também é possível fazer sem uso de tecnologia específica. A pessoa vai sentar na frente do computador e vai treinar, por exemplo. Então, quanto mais a gente fizer isso, inclusive isso é um dos itens que compõe o protocolo do Dr. Dale Bredesen. O Bredesen, ele fez um trabalho muito legal. Ele foi o primeiro estudo no mundo mostrando que é possível reverter demência em grau leve. Então ele vai desenvolver um protocolo chamado de RECODE, que é mais ou menos um acróstico de recuperação do declínio cognitivo em inglês. E ele vai dizer que uma das coisas é exatamente essa. É o quê? Treino cognitivo. A gente precisa aprender. Que uma maneira de ativar o cérebro é aprender. E pode ser qualquer coisa. Não necessariamente um estudo intelectual, não precisa. Não, que seja escovar o dente com a mão esquerda, pentear o cabelo com a mão esquerda. Eu ouvi até de fazer algumas coisas no escuro, porque aí exercita o cérebro de lembrar onde é que estão os objetos. Sim. Ou seja, qualquer coisa, um esporte novo, uma leitura de um outro assunto, ver um vídeo de um assunto que você nunca viu. E é verdade isso, qualquer coisa que eu aprender, independente, contribui. Menos ou mais, mas contribui. Sim, contribui sim. E a gente deve fazer esse exercício ao longo da vida. Às vezes as pessoas se aposentam, agora não. Não, agora é uma nova etapa. Exatamente. Então não se deve parar. Só não vai ter aquela tensão. Da sua vida, isso. Não terminou a sua vida. Exatamente. Isso é uma fase cumprida. Isso. E se ela conseguir chegar com, vamos dizer assim, uma mínima saúde, é um período que dá para fazer bastante coisa. Eu não estou dizendo para deixar para fazer lá, não, mas tem coisas que as pessoas não conseguiram fazer antes. Bom, eu tenho 56 anos, então dá para começar a refletir um pouquinho sobre a vida. E nessa minha pesquisa pessoal
sobre o que é a vida, sobre o que sou eu e o que sou eu nessa vida, a conclusão que eu chego e ouvindo muitos conselhos de muitos especialistas, psicólogos, é que a gente tem que estar sempre planejando, porque a gente não sabe quanto tempo vai viver ainda, né? A gente pode viver, eu posso viver mais 1 ano, mais 2 anos, eu posso viver mais 30, mais 40. E quanta coisa dá para fazer em 5, 10 anos que seja. Sim, sim. Então, primeiro, viver o momento, aproveitar o momento e planejar o futuro. Uhum. E também reviver o passado, as coisas boas, é importante. Sim. As boas lembranças, ou as boas experiências, ou os bons ensinamentos, que muitas vezes vêm de grandes erros. Sim. Né? Mas receber aquilo como um verdadeiro ensinamento para não errar mais e para melhor viver o amanhã. Uhum. Está sempre planejando, né? Realizando coisas que seja, não necessariamente uma profissão. Às vezes a pessoa já está realizada profissionalmente e financeiramente também. E ela vai fazer um hobby, um esporte, uma atividade, qualquer que seja, né? Motivadora, procurar algo que você goste. Né? E se não estiver encontrando, se tiver algum quadro daquele que a pessoa nada tem prazer, procurar um especialista, procurar um psicólogo, ou que seja um psiquiatra, e para lhe ajudar, para que ela comece a buscar, a encontrar o que lhe dá prazer. E se dedicar àquilo, e planejar aquilo, planejar fazer coisas. Né? Passando o Norton Diviso, olha a propaganda aí. Ó. E, ó, por exemplo... Pediu o Norton para patrocinar a gente aí. Ó. Então eu queria aproveitar, né? Diz o nosso operador de mídia aí que tem que fazer. Né? Não adianta piscar não, você falou isso. Que tem que pedir as pessoas para darem, dar o like, né? Diz que muda, né? Os algoritmos lá falam, né? Você pede o algoritmo, acusa na hora, né? Oi? Ah, desculpa aqui, tá vendo? Isso aí, o operador de mídia ajuda a gente, tá vendo? Show! Pedir as pessoas para dar o like, quem estiver gostando aí. Se não estiver gostando, dá o dislike. Quem puder se inscrever no nosso canal para dar força pra gente motivar o nosso trabalho. Pretendo trazer boas entrevistas, pessoas com assuntos importantes, interessantes, relevantes pra gente. E se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar com os amigos, com as pessoas que você achar que esse vídeo possa ajudar de alguma forma. Compartilha com elas. Depois nós vamos fazer os cortes para melhorar, que às vezes as pessoas não têm tempo de ver tanta coisa, né? Então nós vamos fazer depois o canal de cortes, com cada assunto separadamente, para as pessoas darem uma olhadinha lá, a gente vai divulgar depois. Então quem puder dar uma força para a gente aí, para motivar a gente a continuar fazendo o trabalho cada vez melhor. Todo um preconceito ainda relacionado a isso, né? O psiquiatra ainda tem fama de médico de maluco, não tem nada a ver. Psicólogo também, tá em terapia por quê? Você não é maluco. Exatamente. Mas com essa situação da pandemia, isso diminuiu um pouco. As pessoas buscaram mais ajuda porque se viram numa situação mais complicada, então elas buscaram mais ajuda. Então a impressão que eu tive é que quem pôde foi para a terapia para buscar ajuda para lidar com essa situação toda que de uma maneira muito forçada e muito rápida, a gente precisou vivenciar e nos adaptar. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui, que realmente isso é importante. Existe realmente um preconceito quando a pessoa está fazendo um tratamento psicológico, infelizmente, mais ainda quando a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico. Uhum. É impressionante isso, porque o cérebro é um órgão como outro qualquer. Ele precisa de certos nutrientes, ele precisa de certos hormônios, ele precisa de muitas coisas. E assim como qualquer órgão em deficiência de alguma necessidade que ele tenha, dessas que eu citei ou outras, ele pode entrar em alguma necessidade de tratamento. Uhum. Seja psíquica, por toda a conjuntura de uma vida, seja orgânica, que é o psiquiatra que vai tratar. Uhum. Né? E as pessoas tendem a achar que quem está fazendo um tratamento psicológico ou psiquiátrico, como você começou a citar, eu queria marcar focar essa questão, para ver se a sociedade também evolui nisso e consiga ver isso de uma forma normal, como eu vou a um cardiologista, como eu vou a um dentista, como eu vou a um ortopedista, o que seja, um ginecologista, um urologista, eu vou a um psicólogo, eu vou a um psiquiatra. Né? Uhum. É importante desenvolver isso no senso comum das pessoas, para quebrar essa barreira.
Sim. Que eu percebo, isso existe, né? Existe, infelizmente, existe. Diminuiu um pouco com essa situação toda da pandemia, mas ainda está muito presente na cabeça das pessoas. Então tem muita gente que não quer que ninguém saiba que elas estão no psicólogo, por exemplo. Por quê? Justamente por conta de um preconceito, que é maluco estar em psicólogo. Vai pro psicólogo, você é doido, você é doido. Às vezes eu posso estar indo para melhorar as minhas capacidades, não tem problema nenhum. Por exemplo, fazer um trabalho de desenvolvimento, mais do que simbolicamente falando de reparação. Rapidinho, você citou da questão do intestino relacionada à depressão. Então tem médicos que não passam antidepressivos, passam suplementos, porque o segundo cérebro é o intestino. Sim. Então tem médicos que cuidam dali especificamente. E segundo cérebro não é forçação de barra, não. Não, é a maior quantidade de ligações neurais que tem depois do cérebro é o intestino. Isso. Não é isso? Exatamente. Ele, inclusive, ele próprio gerencia muitas coisas, ele mesmo gerencia. Sim. Independente do cérebro, é isso mesmo? Sim. Exatamente. Então, é uma abordagem nova, muitas pessoas ainda não sabem, a maioria ainda, quando precisa de medicamento, é receitado, por exemplo, antidepressivo. Mas voltando para a questão do enfrentamento da depressão, primeira coisa, atividade física. Okay. Não gosto. Tenta identificar alguma. Uma caminhada. Experimenta até daqui a pouco você acha. Isso. Num ritmo agradável, numa intensidade agradável. Sim. Né? O ideal seria todos os dias, como se fosse um remédio que a gente tivesse que tomar. Sim. Quanto tempo? 15 a 20 minutos. Sendo que tem estudos mostrando que 5 minutos de uma intensidade moderada ou alta já também resolve, diríamos assim. Okay. Aquela orientação de 150 minutos por semana da Organização Mundial de Saúde, dividindo aí por 5 dias, 30 minutos, diríamos assim, né? Mas 5 minutos, estudos mais recentes, 5 minutos de atividade média ou intensa é suficiente. Essa questão, buscar fazer as pazes com o passado. Tem uma questão de perdoar-se é importante, que hoje não vai dar para a gente falar, mas no outro momento a gente pode tocar, um passo a passo que eu trabalho com os meus pacientes. É um passo a passo ao mesmo tempo simples e complexo. Sobre essa questão do perdoar-se, a necessidade disso, como fazer isso na prática. Porque a gente ouve que perdoar é esquecer, mas não é tão simples assim a coisa. A não ser que a gente tenha um acidente, bata com a cabeça, senão não vai funcionar dessa forma. A questão também de uma alimentação mais natural. A questão de sono, tentar dormir bem, conforme você trouxe aí as palavras do Dr. Laí Ribeiro. Sono, a gente está dormindo, o cérebro está trabalhando intensamente para nos dar um dia seguinte de energia, de ânimo, de disposição, de atenção, de memória, para a gente poder fazer o que a gente precisa fazer. Essas coisas todas. Tem mais coisas assim, contato com a natureza. Só para você ter ideia, olha só o que os caras descobriram. Descalço na grama, na terra, na areia. Abraçar árvore. O que os caras descobriram? Eles conseguiram identificar que na rua que tem árvores, as pessoas têm tem menos depressão do que numa rua que não tem árvore nenhuma. Olha só a importância dos detalhes. Eu vi o Dr. Laí Ribeiro falando o seguinte: nós somos o ser humano é um ser de floresta. E a atmosfera na floresta não é igual à atmosfera na cidade. Nunca. Porque principalmente as árvores, né, elas são normalmente mais altas do que nós. Então, quando você caminha na floresta, se for quanto mais fechada, melhor, aquele ar ali está cheio de substâncias que as árvores exalam e que nós respiramos aqui, eles são altamente benéficas. Tem vários vídeos, já vi pelo menos uns 3 ou 4 do Dr. Laí Ribeiro, que eu assisto muito, em que ele comenta que você caminhar na floresta 15 minutos te dá um enriquecimento no seu sistema, inclusive sistema imunológico, para uma semana até 10 dias. Olha que coisa interessante. Bacana, que a gente de vez em quando vai caminhar ali no de vez em quando a gente caminha ali na floresta. Aqui em Coimbra, para quem não sabe, tem uma espécie de parque do florestal, Floresta do Choupal. Mata do Choupal, que eles falam. Mata do Choupal. Mata do Choupal, se eu não me engano o termo que eles usam é esse, Mata do Choupal. É no meio, praticamente no meio da cidade. Né? E é uma floresta, ela tem mais ou menos, eu medi no Google Maps, tem mais ou menos uns 4 km de extensão, 1,5 km e pouco de largura. E fechada, ela tem várias trilhas,
mais abertas, mais fechadas. Tem trilha, lembra aquele dia? Só passa uma pessoa. Tem que ir, se tiver mais de um, tem que ir um atrás do outro. E fechada. E é altamente agradável Muito aquilo, bom. até, tanto do visual e quanto a gente sabe de todas essas coisas podem contribuir Muito com a bom. gente. Então, essa. Isso, esse contato com a natureza Sim. é uma coisa muito boa. E ver paisagens. Ah, não dá para ir. Poxa, não estou morando numa rua que tem árvores. O que eu vou fazer? Olha paisagens relacionadas à natureza. Só de ver fotos. Alguma coisa. E hoje com a internet Muito tem fácil. muito fácil isso. Paisagens que a pessoa gosta, é pôr do sol, são campos verdes, montanhas, é mar. Enfim, paisagens, isso também ajuda. Algum pensamento que você quer deixar para hoje? Alguma coisa? Sim. Uma reflexão? Tem um pensamento desconhecido, mas eu acho muito interessante. Sim. Ele fala que a vida põe à prova todas as nossas decisões. Essa eu não tinha ouvido, hein? A vida põe à prova todas as nossas decisões. Interessante, vou refletir sobre isso. Então é uma coisa, eu achei muito bacana esse pensamento. Então, interessante. Deixar, né? Muito bom. Nosso operador de mídia quer deixar alguma palavra final, algum pensamento, uma reflexão, alguma coisa que você acha que possa contribuir aí? Ou só um até logo? Até a próxima. Olha, vou começar a cobrar isso, hein? No próximo aqui, pronto, já fez hoje, vai ser a nossa... acrescentar essa exigência aí dos convidados, já vou passar. Lógico, o convidado também manda aqui, mas dentro do possível vou pedir para ele trazer um pensamento no final. E o operador de mídia também vai ficar obrigado, senão vai ser demitido. Vai ser obrigado a trazer um pensamento no final aqui, que eu acho que possa contribuir. Que você, ou melhor, que você acha, né? Que possa contribuir. Então, eu vou deixar uma frase que é mais assim, mais genérica, não é especificamente do assunto, mas eu acho que é muito relevante, em parte tem a ver. Eu ouvi essa frase do Dr. Laí Ribeiro, não sei se é dele, mas eu ouvi dele. Ele não deu o título, ele não colocou os créditos, talvez seja dele mesmo. Mas não importa, talvez eu acho que quer dizer, lógico que importa o autor, né? Mas a mensagem é o que mais importante, é o que vai nos ajudar realmente, né? Que ele falou o seguinte: o plano é morrer jovem, o mais tarde possível. Gosto muito dessa frase. Não, é muito bacana. Ela é muito legal. Muito legal. E vou fazer um comentário final, Edu, da questão, eu citei a definição, o conceito de saúde mental segundo a Organização Mundial de Saúde. Sim. E nessa definição, nesse conceito, esse conceito fica até melhor porque é uma coisa mais ampla, não tem a dimensão espiritual. Não tem a dimensão espiritual. E é uma dimensão muito importante. Sim. Apesar de que vários colegas meus não compactuam, não defendem, muito pelo contrário, é uma controvérsia. Sim, mas alguns defendem. Alguns defendem. Inclusive o pai da psicologia analítica, o Jung, um cara fantástico. Parafraseando um pensamento dele, ele disse que tem determinados momentos que vai nos segurar, a nossa situação, é justamente a questão do divino. Ou seja, a importância disso. Então, todas essas situações de depressão, ansiedade, a gente citou pânico, enfim, e um estilo de vida saudável, a gente precisa tentar incluir nesse estilo de vida saudável a questão do relacionamento com o divino, com Deus. A busca espiritual, né? De algo além do que a gente consegue... Dá mais um minutinho para falar uma coisa aqui? Sim. É muito rapidinho, mas eu acho muito relevante. A gente deve respeitar a todos, lógico. Respeitar o pensamento de todos. Porém, não posso deixar de defender os meus pensamentos. Tem uma frase que eu até escrevi outro dia, não sei se a autoria é minha, se não é, mas eu disse o seguinte: eu posso não ter competências para ter certezas, mas tenho a obrigação de ter convicções. Nós precisamos concluir sobre as coisas que a vida nos apresenta. E eu acho importante que a gente possa... por exemplo, nós vemos, ouvimos, nós temos 5 sentidos, que para mim são 6, porque a razão para mim é um sentido de percepção da existência. Mas vamos lá, nós temos 5 sentidos, que são altamente limitados. A visão só vê do vermelho ao violeta, nosso ouvido só ouve de 20 a 20 mil hertz,
O nosso tato também, eu estava vendo isso, eu esqueci qual é o valor, tem uma porosidade que eu passo o dedo e é liso, e não é. Um vidro não é liso. Você botar no microscópio, parece uma montanha. A gente passa o dedo e acha liso, porque eu tenho a limitação de perceber a porosidade, e assim todos os nossos sentidos. E essa, através dos nossos sentidos, é que nós temos a capacidade de perceber a existência, ou tudo que há, que inclusive transcende a existência. Tudo que há. E a gente querer limitar tudo que há, a nossa capacidade de percepção, talvez possamos refletir um pouco se não estamos sendo um pouco prepotentes. De achar que eu sou capaz de perceber tudo que há. Então eu, na minha fé, eu creio que existe um Deus que transcende toda a minha capacidade de percepção. Né? Até tem uma frase que eu acho interessante, eu ouvi do pastor Caio Fábio. Discordo de muitas coisas dele, mas concordo com muitas coisas também. Discordar é uma coisa normal, né? Eu até falo, se você acha que concorda com alguém, acha que concorda em tudo com alguém, uma certeza você pode ter, que você não conhece o suficiente. Né? Então, discordar é comum. Mas ele fala, Deus não existe. Eu achei interessante, quando ele falou isso me chocou. Deus não existe. Eu existo, você existe, a mesa existe. Deus não existe, Deus é. Ele transcende a existência. Achei muito interessante. Não quero tomar mais seu tempo, você já deve estar... Tranquilo. Muito obrigado pela participação. Prazer aqui de ter o nosso primeiro podcast, o Loki Podcast. Você não sabe o que é o Loki? Estou curioso. Opa, fala ou não? Nossa, operador. Ainda não, né? Ainda não, né? Está muito no começo, né? A gente pode pedir sugestões aí. Quer achar o que significa esse Loki? Pode comentar aí. Se acertar, o que a gente faz? Vai dar um brinde, uma bala? Manda um abraço. Um abraço bem apertado, bem grande. Um abraço bem grande. O que é esse Loki? E você? Vamos pensar. Eu sei o que é, óbvio. Né? Mas, então, Marcos, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter o nosso primeiro podcast com você, com certeza. Que eu não sei se eu comentei, mas é meu amigo. Conheço já há alguns anos, conheci no Brasil. Coincidentemente, decidimos, independentemente de sem falar combinar com outro, né? nada. Decidimos, e vim para cá, e depois você comentei, eu também vou, e viemos, né? Estamos aqui tendo um convívio muito bom. É uma pessoa muito solícita, o Marcos, muito prestativa, muito altruísta, muito compreensiva. Eu sou uma pessoa que não sou fácil de conviver, e em muitos momentos vi a capacidade de tolerância dele. Então, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu convívio. E, de novo, se vocês quiserem, acharem que ele deve voltar, já se comprometeu. Se sim, pedir, sim. Foi muito bom. É um bate-papo que quando você vê o tempo já passou, caramba. Então, se quiser aí, coloca aí para ele voltar. Se quiser, já coloca o tema. Se é esse, por se exemplo, quiser outro, sugestões. E aí aí é contigo. Tranquilo. A gente marca assim, agradecer novamente você, o convite, a possibilidade de estarmos juntos aqui, o carinho, a amizade. E acredito que foram momentos muito gostosos. Nem sei quanto tempo levou. Parece que foi uns 10 minutos. Passa muito rápido. Passa muito. Sim, para mim também. Você vai vendo. Também. Você vai vendo quando. Caramba, eu já passei esse tempo conversando de uma forma livre, de uma forma espontânea, puxando uma coisa, puxando outra. É muito, muito legal. Então, agradecer e mandar um abração para as pessoas que nos acompanharam, prestigiaram, participaram. Com certeza. E conforme você falou, curtir, se gostou, e se inscreve no canal. Compartilhar. Comentar, pode comentar depois, vai ficar tudo aberto aí, entendeu? E vamos, se Deus quiser, abençoar a gente para a gente fazer um bom trabalho, para levar informações relevantes e com a participação de vocês. Nosso operador de mídia, quer comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Tá tranquilo. Então tá. Gente, muito obrigado aí. Então vamos encerrar a live e vamos reforçando, vamos ter o canal, nós vamos abrir ainda o canal dos cortes para colocar lá para quem quiser ver os trechinhos aí. Gente, muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser. Até logo. Parou ou tá permitindo? Terminou? Posso levar?